A diretoria rubro-negra espera sacramentar a negociação ainda hoje, numa reunião que acontecerá num restaurante na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Já dá até para imaginar como vai ser o restaurante. Pelo que a gente conhece o Tite, se não tivesse de fato nenhuma negociação em andamento, ele teria negado ali. Mas vamos lá, vamos contar as informações de fato. Meu querido, tem um apanhado de programas pra gente reagir, trazendo todas as informações sobre Tite no Flamengo. Tem almoço com Tite, tá? Galera do Flamengo almoçando aí com Tite. O João Guilherme vai comentar sobre isso. Corre lá no canal do João, já se inscreve. Tem aí informações sobre cláusulas contratuais, beleza, do contrato do Tite. Tem muita coisa pra gente assistir aí. Então você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreve no canal, aciona o sino, deixa o like. O teu like é muito importante pra gente seguir crescendo aqui no YouTube. E é o seguinte, se inscreva também nos canais que a gente vai reagir, tá? Crédito a todos eles aí, ao SBT, a S1 Live, vai lá na S1 Live, se inscreva lá também, um excelente canal sobre notícias do Flamengo, de primeira linha, né? Tudo aí sobre demissão de Sampaoli e Tite, então vamos acompanhar. Vene Casagrande, você viu o que você causou no aeroporto ontem? Eu vou te falar, o Tite já deu para ter um pouquinho de noção o que é Flamengo. A cobertura do dia a dia do Flamengo. Eu acho que ele ficou espantado. Que, aliás, tem outras grandes páginas. Raíssa Simplício, que é uma grande apuradora, né? Uma potência na apuração, inclusive ela que deu o furo lá do Luiz Castro, a gente estava ao vivo, o Flazoeiro também, o Rafa Melo, todas essas mídias que a gente chama de mídias independentes, né, que tem muita força nessa apuração, e todos eles estavam lá ontem, né? Sim, que fazem um trabalho muito bom, inclusive todos estavam lá e todos marcando o Tite em cima. O Tite ficou até constrangido, assim, deu para ver que ele estava com os familiares. Mas a verdade seja dita, ele foi questionado sobre o Flamengo e em nenhum momento ele negou. Pelo que a gente conhece o Tite, se não tivesse de fato nenhuma negociação em andamento, ele teria negado ali. Mas vamos lá, vamos contar as informações de fato. Perfeito. O Tite, ele mora no Rio de Janeiro, ele tem residência no Rio de Janeiro. Ele estava passando alguns dias de férias em Porto Alegre junto com a sua família. Só que o retorno dele ao Rio de Janeiro não foi por acaso apenas para voltar para casa. É porque fica muito mais fácil você negociar com o Flamengo. De perto, Flamengo né? e Tite têm conversas em andamento, negociação em andamento. Enquanto o Flamengo não fechar com um novo treinador, o Sampaoli não será demitido. E eu acho que a gente não pode deixar de falar isso. Eu acho extremamente constrangedor o que estão fazendo com o Sampaoli. Fizeram com o Paulo Souza, na ocasião eu critiquei e vou criticar novamente. O profissional pode ter feito um péssimo trabalho, mas ele é ser humano. Então, assim, eu acho que deveria ter um pouco de respeito com ele. O Sampaoli já sabe que será demitido, todo mundo já sabe que o Sampaoli será demitido e o Flamengo, nesse modus operandi, faz isso. Só demite, só anuncia a saída após a contratação de um novo treinador. Mas é por quê? Que tá economizando interino, Pedrosa? Porque não tem interino. Isso tem que ser dito também. O Flamengo hoje não tem um interino, não tem uma comissão técnica permanente, que é mais um erro. Eu estava conversando com pessoas da diretoria do Flamengo, eles falaram, um aprendizado foi ter comissão permanente em 2024. Perfeito. Porque acontece um caso desse, você tem um profissional ali à sua disposição. Aí você coloca o Mário Jorge, que querendo ou não, perdeu para o Maringá. A gente tem que lembrar disso. A torcida contra, aí tem repercussão negativa. Enfim, é só para trazer um pouco da informação. Dá ou não dá para esse final de semana? Pro final de semana, acho muito pouco provável. Inclusive o Tite, se ele for contratado para outubro, ele pode estrear justamente contra o Corinthians. Caramba, Pedrosa. Que é no dia 7 de outubro. Eu acho que o Tite talvez é o personagem ideal hoje pro Flamengo. Sem dúvida alguma. O Toda Flamengo a tranquilidade dele. Ele precisa de organização. O Flamengo não tem psicólogo, o Flamengo não tem treinador interino. Verdade. O treinador do Sub-20 não há unanimidade na torcida. O Flamengo hoje precisa de uma estrutura de departamento de futebol. E que eu cobrava aqui, por exemplo, do Vasco da Gama. A mudança que o Ramon Dias conseguiu implantar no departamento de futebol do Vasco é o que o Tite precisa fazer no Flamengo. Para que haja organização, para que haja profissionalismo. E digo mais, além do Tite ser um multicampeão, já ganhou tudo nos clubes aqui do futebol brasileiro e também no futebol continental, ele é um cara que impõe respeito, Fernanda. Nenhum jogador vai fazer gracinha, não vou indisciplina com o Tite, o cara do tamanho que o Tite é, amigo, mas tchau e benção. Eu acho o seguinte, não é apenas a chegada do Tite, eu acho que tem que ter uma reformulação muito boa no elenco do Flamengo. E que vai passar por ele. O meu maior medo, mas aí que tá, o meu maior medo com o Tite é ele chegar ao Flamengo e, por exemplo, pedir a renovação de contrato do Rodrigo Caio, um jogador que ele é apaixonado. Pedir a renovação de contrato do Felipe Luiz.
pedir, exigir. Eu tenho esse medo, esse receio. Medos bem piores. Porque assim, precisa de uma reformulação no elenco do Flamengo. Inclusive, eu li que o Fluminense quer o Everton Ribeiro. Pode levar. Dá lá 2 anos de contrato, 1 milhão por mês, leva, pô. Não sei se não me incomoda, não. Sabe por quê? No Flamengo não tem jeito. Eu escolhi o garoto que era maluco. A vida é feita de ciclos. O ciclo do Everton Ribeiro, do Felipe Luiz, do Rodrigo Caio, na minha opinião, chegou ao fim no Flamengo. Não, e precisa dessa reformulação. Então, mas eu gostaria de personagem que eu acho o Tite, não gosto dessa ideia, mas eu acho que o Tite é um cara que passa por isso e ajuda. É o respeito, que eu acho que assim, ele tem respeito. Que tá faltando muito mas no elenco do Flamengo. A chegada do Tite não vai melhorar 100%. Mas você não acha que isso é muito Fluminense ali? O Tite vem, concordo com você, pode renovar com o Felipe Luiz, Rodrigo Caio, talvez não seria o ideal. Mas se junto com isso vem toda uma profissionalização ali importante, não, isso não estaria importante. No pacote? Ah, então renova é que, assim, e tá no pacote. Eu sou um cara que eu venho criticando muito o departamento de futebol do Flamengo, porque eu acho que tem que ter reformulação no departamento também. São várias pessoas que, na minha opinião, não fazem nada no dia a dia do Flamengo. Juan, Fabinho, a chegada do Tite, ele pode muito bem chegar com um gerente de futebol importante. Sabe qual foi a diferença de 2019 para esse Flamengo? Tinha o Paulo Pelai, que era extremamente importante. Opa, desculpa. Eu vou mudar o assunto. Eu só quero que você me confirme um negócio que eu li. Luiz Castro no Flamengo? Luiz Castro no Flamengo. Não Vamos fala lá. agora. Não é pra falar, não? Pode falar? Agora você quer que fale? Pode falar. Vamos lá, Luiz Castro no Flamengo. Teve uma pessoa que me falou assim, Vene, acorda aí, vai apurar e tal, dá uma fisgada para ver se você consegue pegar algo e tal, sobre Luiz Castro no Flamengo. O que eu descobri foi, a diretoria do Flamengo é apaixonada pelo Luiz Castro, ama o trabalho do Luiz Castro. E o contrário. E o Luiz Castro tem o sonho de trabalhar no Flamengo, não só ele, os membros da comissão técnica dele também. Só que hoje ele está empregado no Al Nassr, está ganhando muita grana e tem uma multa rescisória extremamente alta. Vene, se amanhã os árabes ficam loucos e botam o Luiz Castro para fora, o Flamengo vai atrás do Luiz Castro na hora. É isso que acontece. Acabou? Acabei. Ô, Luiz Castro, falar um negocinho que eu vou... Rapidinho, a gente se conhece bastante, né? Você ficou bem aguadinho quando a torcida mandou você ir àquele lugar, mandou você, achou... Vocês são meio literais, assim, né? O Flamengo não é diferente não, tá bom, meu amor? Eu acho que é um pouquinho pior, tá? É bem pior. Então, se você realmente tem esse sonho de trabalhar no Flamengo, trata isso. Que negócio de xingar você. É bem pior. Do nada uma DR, né? Pesado. Acontece. Matéria do companheiro Wilson Pimentel. O Flamengo... Wilson Pimentel, tá aqui, matéria dele. O Flamengo tem um acerto verbal encaminhado com o Tite, com expectativa até dezembro de 2024. E comissão técnica alinhada. 6 profissionais indicados, incluindo o treinador. Mas o que falta para o ex-treinador ser anunciado? A Rádio Manchete apurou que faltam ajustes em 4 ou 5 cláusulas considerados secundários na negociação, pois houve acordo verbal na maioria dos pontos principais apontados pelo staff do treinador. Um eventual desacerto nesses pontos poderia desalinhar o acerto, mas os bastidores do Flamengo não acreditam que isso vá acontecer. Todo mundo muito otimista que Tite vai assinar com o Flamengo. Esses ajustes finais são conduzidos pelo presidente Rodolfo Landim, o vice de futebol Marcos Braz, o diretor executivo Bruno Spindel, o vice de finanças Rodrigo Tostes, e em contato com o Gilmar Veloz, que é o representante do Tite. Ainda, segundo apurou a reportagem, a diretoria rubro-negra espera sacramentar a negociação ainda hoje, numa reunião que acontecerá num restaurante na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Já dá até para imaginar como vai ser o restaurante, que é o ponto tradicional de encontro. Não sei se será lá, porque vai dar muito na pinta, vai ter muita gente por lá cercando. Mas vai ter um almoço na zona oeste do Rio de Janeiro para sacramentar isso. A expectativa do Flamengo é de anunciar o Tite ainda nesta quarta-feira, o que não significa que o trabalho começa agora. Esse é o principal ponto de divergência. Rodolfo Landim quer ver o Tite já contra o Bahia, sábado, 16 horas, no Maracanã, no comando do Flamengo. O treinador, por sua vez, quer observar o time antes de iniciar o trabalho à beira do campo. Até o último domingo, o
Flamengo adotava cautela também pelo interesse do Paraguai em Tite, mas a proposta não evoluiu e assim a diretoria rubro-negra viu o caminho livre e intensificou as conversas. Outro ponto importante, Sampaoli segue à frente do Flamengo. A perda do título para o São Paulo acelerou o desligamento dele, né? Então, já está tudo acertado entre Sampaoli e Flamengo para a multa. Quando tudo tiver sacramentado, pagamento feito e tudo mais, aí será anunciado o fim, né, da era Sampaoli no Flamengo e o início da era Tite. Essa é a tendência, tá, minha gente? Tudo caminha para isso. Seja anunciado ainda hoje ou no mais tardar amanhã como técnico do Flamengo. Informações apuradas pelo companheiro Wilson Pimentel. Aproveite e vá lá no site radiomanchete.com.br. E eu já disse aqui o que eu acho. Eu considero uma boa a contratação do Tite pelo Flamengo, tá? Bom dia, Alain. Bom dia a todos. O São Paulo é um morto-vivo no cargo, né? Ele é o Paulo Souza da vez, né? Ele não vai ficar, todo mundo sabe disso. Já até sabia disso, né, antes do... tá esperando só ser demitido para pegar a multa dele, 8 milhões de reais aproximadamente, seguir o caminho dele, né? Falou-se em 14, mas não é isso tudo. A cifra real é cerca de 8 milhões de reais de multa, né? Mais uma multa que o Flamengo paga. Mas eu acho que a multa não é nem o pior. Se o Flamengo tivesse ganho a competição, a premiação engoliria essa multa, né? O Flamengo ganhando a competição seria muito mais dinheiro, mesmo premiando os jogadores, enfim. Então, além do título, claro que é mais importante do que qualquer outra coisa, né? Um título para amenizar o ano ruim. Mesmo que fosse campeão, o ano continuaria sendo muito aquém daquilo que deveria ser, que se esperava. Se para o São Paulo a Copa do Brasil é tudo, nesse momento da história, para o Flamengo a Copa do Brasil não é satisfatória, não seria, né? Mas nem isso o Flamengo conseguiu. O que eu acho importante agora, assim, que agora e sempre, né, é que as pessoas têm que olhar um pouco além também, né? Olha-se muito para o técnico, olha-se muito para o futuro e tal, que é natural também, as pessoas ficam na expectativa sobre o que vai acontecer, mas dentro de campo tem jogador para ser discutido também. Jogador caro, sendo um comportamento totalmente absurdo, na minha opinião, e jogador superestimado, e jogador que não tem muito o que render e que não justifica você renovar pelas bases contratuais atuais, né, o mesmo valor, e que começam a plantar por aí, alguém começa a soltar que clube A está interessado, aí a torcida fica meio enciumada. Amigo, fechou o ciclo. O Felipe Melo saiu do Palmeiras e foi para o Fluminense. Vai jogar hoje a semifinal da Libertadores. No Palmeiras não tem ninguém chorando porque ele foi embora. Acabou o ciclo dele no Palmeiras. Ele quer jogar, ainda consegue jogar profissionalmente, apesar de veterano. Tem um clube que quer contratá-lo, quis contratá-lo, ele fica lá. E seguimos. Então vamos ter que desapegar também, né? Agora está na hora de mudar no elenco e, óbvio, na estrutura, entre aspas, né? Apodrecida do Flamengo no seu departamento de futebol. Isso não vai acontecer com o Landim, provavelmente. As mudanças, se acontecerem, serão mínimas. E o Tite vira uma espécie de solução única, né? Se é que o Flamengo vai conseguir mesmo contratá-lo, porque é um técnico com perfil conciliador e é bom técnico, capaz de juntar as peças, passar uma cola e tentar levar isso para algum lugar. Mas o ideal seria começar uma reconstrução, sempre partindo do seguinte entendimento, na minha opinião: por ter a maior receita, a maior torcida, mais mídia e um elenco muito valorizado, ou seja, os jogadores que lá estão têm valor de mercado, né? Aqueles que estão em contrato e tudo mais, o Flamengo, obviamente, não pode se contentar em ser o clube que ganha a Copa do Brasil. O Flamengo tem que pensar muito maior. Mas nem isso está ganhando, sim. Isso é o fundo do poço. Mas as metas têm que ser mais ousadas. E aí mudar o técnico, comprovadamente, já está mais do que provado na prática. Não é o bastante passar longe disso. Maurício, não sei se você tem informação. A tua informação é que o Tite é a bola da vez. O Tite é o nome que o Flamengo quer e é o foco do Flamengo, é o único técnico que o Flamengo negocia. É só o Tite. Só o Tite, continua sendo só ele. Agora não tem nada fechado ainda, né, gente?
A negociação não deve ser fácil aí, não. Entendeu? Vai querer muito dinheiro, vai querer proteger seu contrato, sabe que está indo para um clube que é complicado, vai querer colocar uma bela multa. Então, é uma negociação que a gente não sabe quanto tempo vai levar. Esse acordo ainda não existe, então corre contra o tempo, e quem corre contra o tempo negocia um contrato em piores condições. Uma coisa que eu não entendo também é o seguinte: São Paulo estava desempregado, sempre quis o Flamengo. São Paulo, beleza, você vai treinar o Flamengo, olha, a sua multa é um salário, para um lado e para o outro. Aí, se ele quiser ir embora, vai. Não quer ir embora, vai mesmo. Se quiser ir embora, vai. Ninguém fica aqui obrigado. Multa de um salário, multa baixa para os dois lados. Por que não fazem isso? Como já fizeram no passado. O Mano Menezes, quando saiu do Flamengo em 2013, ele pagou o Flamengo, que acho que foram 2 salários, né? Que ele, alguém, sei lá, que depois foi para o Corinthians, tudo. O Flamengo recebeu. Não quis ir embora, direito do Mano. Pegou, foi embora, meteu o pé e foi embora. De uma maneira esquisita, né, na época, mas ele tinha o direito de ir embora. Pagou a multa e acabou. Ponto final. Se o Flamengo quisesse mandar embora, também seria a multa baixa. Mas não, os caras fazem um contrato com multas muito altas. Paulo Souza, Rogério Ceni, o Vitor Pereira, que também estava desempregado. E agora o Tite. Só o Dorival e o Renato que não, porque os contratos não foram renovados, né? Esses aí todos que eu citei foram demitidos. E o Jorge Jesus gerou uma multa a favor do Flamengo, né? O Abel Braga também pediu demissão, né? Foi embora. Eu não lembro se teve multa ou não. Mas é isso. Eu não entendo por que faz esse tipo de contrato. Por que não faz um contrato que proteja o... mas aí o cara não quer vir, não vem. Meus amigos, então Tite aí bem próximo de fechar com o Flamengo, o João trazendo até informação aí de que ele vai almoçar, né, ou já almoçou, né, depende, né, do horário que ele vai almoçar, num restaurante aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, né, tem vários restaurantes pela Zona Oeste, tem um restaurante em específico que eu já fui algumas vezes e que os dirigentes, o pessoal do Flamengo costuma... curte muito ir lá, então de repente pode ser lá, né, que por isso que o João falou ali, né, aquela situação, pode ser lá que os dirigentes vão se encontrar com o Tite, né, e a qualquer momento a gente pode ter esse anúncio aí da demissão do Sampaoli e o anúncio da contratação do Tite. Gente, Sampaoli já mas ele tá treinando, meu filho, mas só quem faz isso é o Flamengo. É o Paulo Souza 2.0, o Sampaoli. Tá demitido e tá lá treinando, né? Só falta arrastar até o jogo contra o Bahia. Aí, meu amigo, aí é complicado. Cara, por que faz isso, né, cara? Pô, demite o cara logo, cara. Pô, é brincadeira, viu? Vou te falar um negócio. Se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like. Tamo junto, saudações brunegras.